Eu sou Selma Ferreira, do programa Passaporte Brasileiro da Connect TV Algarve, um programa que conversa com brasileiros pelo mundo. Nós fizemos uma parceria cultural com a Rede Sem Fronteiras, celebrando seus 10 anos de trabalho pela cultura, pelos artistas, escritores e poetas lusófonos do mundo e pelo mundo afora. Parabéns, Rede Sem Fronteiras. E na pessoa da sua presidente de Andréia Valverde, Portugal, eu abraço e saúdo todos os membros dessa família maravilhosa, da equipe dourada. Abraço-vos pelo vosso trabalho, pela vossa dedicação. Feliz aniversário, Rede Sem Fronteiras, e que venham mais 10 anos. Hoje eu tenho a alegria de ter comigo uma pessoa especial, que está no Rio, não é isso? Eurídice Espanhol. Eurídice, bem-vinda ao Passaporte Brasileiro. Ô, minha querida, muito obrigada. É um prazer muito grande poder celebrar com você esses 10 anos da Rede Sem Fronteiras, abraçar virtualmente a Dina Andréia, abraçar você. É uma honra muito grande esse convite. Ai, que bom, que alegria você ter aceito esse convite de estar conosco. Eurídice, minha querida, você é uma mulher multifacetada. Conta um pouquinho para a gente quem é você. Acho que todas as mulheres são multifacetadas, né? Vamos. A gente só não dá nó em pingo d'água porque a gente nunca tentou, mas a gente consegue. É bem possível. Eu acho que nós não somos singulares, nós somos plurais. Então, essa Eurídice são muitas Eurídices, assim como a Selma, com certeza são muitas Selmas. A gente é mãe, é escritora, é professora, é enfermeira, é dona de casa, doméstica, lava louça, lava roupa, escreve, lê. Bom, sorri e chora também, né, minha querida? Mas isso faz parte da vida. Imagina se a gente não pudesse rir e chorar, né? É. E às vezes a gente chora de tanto rir e depois rir até porque chorou, né? Então é bem interessante essas condições, vamos emocionais, dizer assim, bipolares do mundo. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto da leveza da vida, da tranquilidade, da simplicidade. Eu gosto de dizer o que eu penso, o que eu sinto. Sou uma pessoa que detesta hipocrisia totalmente. Não fico irritada, mas fico muito chateada, triste, quando eu vejo que a gente vê em determinadas situações uma pessoa que tem um pensamento, mas atua de outra forma, né? Digamos assim. E a gente tem que ser autêntico, sim, principalmente na arte, porque a gente não consegue fazer uma arte de qualidade, de valor. É verdade. Né? É importante isso. Né? É isso que eu acho. Ih, que lindo. E fala-me um pouco Você foi professora, você ainda é professora, e você é pedagoga, não é isso? Eu sou formada em letras e sou pedagoga. Tenho mestrado em educação, minha linha de pesquisa é gênero, desigualdade social e meu caminho é a história das mulheres. Olha que bonito. Eu tenho muitos trabalhos, até mesmo publicados em jornais online, revistas online, científicas, sobre a escritora Júlia Lopes de Almeida. Não sei se você conhece. Não, muito pouco. Pois é, isso que é importante a gente ouvir. Não é só você, não. A maioria das pessoas nunca ouviram falar em Júlia Lopes de Almeida, e Júlia Lopes de Almeida foi uma das mulheres mais lidas nos finais do século XIX e princípio do século XX. Ela nasceu no meio do século XIX, no Rio de Janeiro, e morreu em 1934. Cerca de 40 obras editadas entre Brasil, Portugal e França. Uma mulher extremamente inteligente que disputava a primeira página dos jornais com suas crônicas com Coelho Neto, extremamente conhecida de Olavo Bilac. Tem páginas de periódicos da época em que, de um lado da página, tem um fragmento em folhetim assinado por Machado de Assis e, do outro lado, outro fragmento em folhetim assinado por Júlia Lopes. Nossa, então, ele faz parte da invisibilização
da escrita feminina na história da literatura brasileira. Isso é muito sério. E porque a Júlia Lopes, ela planejou a fundação da Academia Brasileira de Letras, junto com seu marido, o poeta Francisco Pilinto, e não pôde fazer parte como membro fundador, porque era mulher. Nossa, Então, isso é uma dificuldade, né? Uma dor até muito grande nossa, né? De não conseguir ter sido representada. Não, mas é verdade que o fato, muitas mulheres fizeram muito pela história, pela cultura, pela política, no século XVIII, final do XVIII, XIX, enfim, final do século XIX, e não puderam aparecer, né? Não puderam. Com certeza. Não teve como conseguir driblar, nem mesmo a Júlia Lopes, que era uma mulher vinda de uma classe social privilegiada, elitizada. O pai dela era visconde, o marido era um grande jornalista, foi deputado pelo Estado de São Paulo 2 vezes, foi diretor-presidente do jornal A Folha de São Paulo, logo depois, anos depois da fundação. Ele colocou esse nome na Folha de São Paulo, trocou o nome do jornal, que eu agora, nesse momento, felizmente, não tenho memória de como era antes. Mas nem assim. Campeã de vendas. Olha, campeã de estar ao lado de homens famosos até hoje, né? Sim. E foi campeã de desaparecimento. Olha, isso que você falou agora é muito interessante, estar ao lado de homens famosos, principalmente escritores. A intelectualidade carioca, em finais do século XIX, princípio do século XX, do Rio de Janeiro era a capital da República, da Primeira República, e ela foi invisibilizada assim mesmo. A gente encontra até no livro do Edgar Morel, que é um livro sobre a Revolta da Chibata, citação de Júlia Lopes como uma grande intelectual ao lado de outros homens, só homens, grandes intelectuais do Brasil naquele momento. Nossa, que loucura! E ela ficou invisível. Não ficou mais, porque o seu trabalho é sobre ela. O meu de muitas mulheres. Há muita pesquisa sobre ela, acadêmicas. É preciso procurar, saber, entendeu? É muito interessante. Então, temos que nós fazermos alguma coisa por isso, divulgarmos mais, tirarmos mais palavras e frases e citações dela e colocarmos aí para o mundo ouvir e ver, né? Não só as internacionais, não são só as que ficam mundialmente famosas, porque são ditas por bocas de pessoas famosas. Temos nós também, pessoas comuns e que estamos aqui dinamizando a cultura, fazermos isso. Então, lá fica o meu dever de casa de fazer essa pesquisa. Faça sobre ela, faça sobre outras mulheres também, não só na literatura, mas nós também temos uma grande... Alô? Uma grande... Temos uma grande pesquisadora sobre gênero e raça, que é a Lélia Gonzalez, que as pessoas só conheceram realmente a Lélia Gonzalez depois que a Angela Davis veio ao Brasil e disse: por que vocês estudam a Angela Davis se vocês têm aqui no Brasil um grande nome como o de Lélia Gonzalez? Então, foi preciso que a Angela Davis viesse da América ao Brasil para nos dizer os tesouros que nós já tínhamos aqui e desconhecíamos. Mas isso é clássico até hoje em dia, né? Até hoje em dia isso acontece muito. É preciso que alguém de fora venha e bata palma para o que tem aqui dentro, para que aqui dentro possa reconhecer. Normalmente a gente não reconhece nem faz brilhar a prata da casa, o que é uma pena muito grande. Mas fazemos assim. Minha querida, fale da Eurídice escritora. Ah, pois é. Eu gosto muito de falar sobre isso. Que bom! Eu acho, as pessoas falam, quando foi que você começou a escrever? Eu não sei. Eu não sei, porque eu tenho fotos minhas, pequenininha, na escola, no município de Santa Maria Madalena, interior do estado do Rio, nas festas, falando poesia nos microfones, muito sentida, muito compenetrada, muito engraçada eu olhar aquela criança que gostava de decorar poemas, que gostava de rabiscar versinhos, conversar com as plantas, proteger passarinho, galinha, pato, periquito. Então, isso tudo é algo assim muito interessante, e as minhas amigas de infância ficavam escondidas para ouvir o que eu conversava com as plantinhas. Então, sério? Então era legal. Espiando ali de cantinho de olho, o que a Eurídice está fazendo?
Ah, meu Deus! Tadinha, tão maluquinha, né? O pessoal dizendo assim. Eu acho que era essa a ideia, mas eu não tenho problema com isso, não. Não, deixa para lá, amiga. Nós temos é que sermos felizes. A realidade é essa, a felicidade vem daquilo que a gente faz com amor. O resto, deixa o resto para lá. Mas fala mais, hoje, a mulher madura, a escritora madura, como é que é? Quais são as obras? Qual é a sua obra que você gosta mais? Olha, a obra que eu gosto mais, eu acho que ainda está por vir. Porque o que a gente já fez, e livro solo, Selma, eu só tenho 2 editados de poesia: Lírios no Deserto e Jabuticabas. Lírios no Deserto é um livro só com poemas de amor, dividido em 3 partes: Amores de Brinquedo, Amores com pitada de humor e deixa eu ver o último aqui, Canções para um Amor Sem Fim e a Sonata para um Quase Adeus. É a última parte do livro. Ok. Eu gosto dos 2, mas já briguei muito com os 2. Eu fiquei tempo sem ler o primeiro porque achava um mar de águas pelas panelas. Até que eu tive vontade de fazer as pazes de novo e tenho até vontade de reescrever, reeditar esse livro ou refazer esse livro ampliando, não com esse nome Lírios no Deserto, porque eu não sou uma mulher que tenho mais desertos nenhum. Com a minha idade, eu já realizei tudo que eu pude, já preenchi um monte de lacuna, já criei outras, já joguei fora algumas, já limpei, já destralhei a cabeça, como assim, tirar as tralhas do cotidiano, né? Isso é muito poético, muito bom também. Então, eu tenho vontade de rever esse livro. O segundo tem muitas homenagens ao meu pai, à minha mãe, ao pai dos meus filhos que faleceu muito cedo, aos avós, a avós, mulheres da minha família que me ensinaram muita coisa, principalmente a transgredir o que elas me ensinaram. Isso foi muito importante. Olha que bonito. O mais importante, né? Regras para quê? Regras para serem transgredidas. E que legal. E o Jabuticaba, então esse livro é o Jabuticaba, é isso? Não, o primeiro é Lírio no Deserto. Livros de amor, com poemas de amor, é Lírio no Deserto. Sim. E o último que você fala da sua família, o nome dele é? Jabuticabas. Exatamente. Ele é tão familiar, e as pessoas falam que acharam interessante, que as orelhas é por um fio, escrita por um filho, a contracapa por outro filho, a apresentação pela nora, e tem mais coisa aqui de filho, escrito sobre a minha escrita. Olha que bonito. E por que jabuticaba? É porque... E jabuticaba é a fruta que eu acho assim, mais linda do mundo. Eu tenho uma amiga que fala que é suspeito e é esquisito e, ao mesmo tempo, é hilário, porque jabuticaba é a frutinha que dá grudadinha no pau. Ela mesma. Eu não sei se você viu aquele episódio do Monteiro Lobato, na história de Monteiro Lobato, a Emília um dia dorme embaixo de um pé de jabuticaba. E ela pergunta, por que jabuticaba não é jaca? Que seria tão bom que a jaca nascesse assim também. E ela acorda, e isso ela sonha, né? Porque a Emília era assim, né? A Emília era assim, então ela sonha com a jabuticaba. Não, ali o pé de jabuticaba, na verdade, um pé de jaca. E que ela transforma a natureza, né? Ela fazia isso o tempo todo, só que ela acorda com uma jabuticaba que cai do pé e cai na testa. E ela acorda assim, ainda bem que não era uma jaca. Muito bom. Nesse livro é muito interessante porque eu apresento esse livro com um poeminha pequeno, o Jabuticabas. E o nome desse poeminha é Interior. E ele diz assim, vou falar rapidinho, que ele é pequenininho, vai atrapalhar. Não, pode falar à vontade, faça. A gente adora te ouvir, vamos lá. Obrigada, amor, também adoro estar aqui. Ele diz assim, o nome dele é Interior. Tá. Então eu digo assim, há dentro de mim um poema inacabado, com gosto de jabuticabas e tempero de manjeronas. Manjeronas, segureiros, tomilhos e alhos, conservados no mais profundo azeite, cujas olivas foram prensadas nos sentimentos outonais. Há dentro em mim especiarias bizarras, alquimias femininas de publicar o mundo.
Aliás, não é conservados, é conservado, o poema é conservado. Então, eu falo disso porque eu acho que não há nada mais feminino do que isso, e a jabuticaba também é uma fruta bonita, brilhante, negra, maravilhosa e bem com aquele olho branco por dentro, né? Aquela coisa assim. Exatamente. Aliás, você falou uma coisa interessante, porque é um símbolo muito importante da gente entender que nós somos tão iguais, né? E tão parecidos, principalmente por dentro, né? Exatamente. Principalmente nós mulheres, porque a gente sofre das mesmas coisas, somos chiliquentas dos mesmos jeitos, reclamamos às vezes das mesmas coisas, e é por aí afora, né? Eu acho muito interessante, realmente. A essência feminina é a essência feminina, assim como a essência masculina é a essência masculina. Por isso que existe essa diferença, né? E é uma diferença que a gente tem que respeitar justamente por respeito à essência daquilo que nós somos, né? Não é um estereótipo, mas é uma essência. Essencialmente, nós somos assim. Depois a gente pode variar um pouco, pode contorcer um pouco a educação, a localização, a cultura, a formação, as crenças podem fazer com que aquilo desvie um pouco, mas a essência está ali. Eu concordo com isso, que somos todas, nós vimos todas da mesma essência, né? Os perfumes. Todos, eu prefiro dizer que nós vimos todos, todas e todes da mesma essência. Olha. Porque não nascemos mulher, nós nos formamos mulher. É cultural e sempre será o ser mulher e ser homem. E a gente sabe que nesse momento em que a gente luta tanto em relação à igualdade de direitos de gênero, digamos assim, né? Há muitos estudos a esse respeito e que o mundo vai mudar e está modificando, porque eu já vejo muitos homens dividir os trabalhos domésticos com suas mulheres, isso é muito bonito, é muito importante. Eu tenho também um poema que fala em choros e diz que os homens são lindos quando choram femininamente. Porque chorar é preciso, é necessário, entendeu? Mas tem a história da humanidade, né? A nossa história de vida fazia. Eu costumo dizer, quando eu converso, quando eu faço alguma palestra ou quando eu faço alguma apresentação, que chega no tema feminino e do empreendedorismo, porque é onde eu circulo muito bem, a questão é que nós somos e fomos empreendedoras desde o princípio, entendeu? Quando a gente vê nos séculos passados, em que as mulheres ficavam em casa cuidando da casa, aquilo era um ato de empreendedorismo enorme. O homem ia trabalhar, mas a gestão da segurança de vida, segurança emocional, segurança da família, estava na gestão que a mulher conseguia fazer dentro de casa. Tanto que as pessoas que tinham problemas, as mulheres que eram um pouco doentes e que tinham outras situações que não conseguiam fazer essa gestão, as casas normalmente não tinham o mesmo tipo de equilíbrio. A sociedade em volta daquela casa não tinha o mesmo equilíbrio. Então, porque tinham casas assim, né? Mulheres frágeis, mas frágeis que hoje nós chamamos de frágeis, mas porque na época a gente não reconhecia a endometriose, a gente não reconhecia a depressão, a gente não conhecia o baby blues, nem as dores menstruais, nada disso era reconhecido como patologia, era reconhecido como chilique. As mulheres eram medicadas para histeria, qualquer coisa que tivesse. Tudo na mulher era culpa do útero. Era. Coitado do útero, era culpado de tudo, né? O nascimento, principalmente no Brasil, da medicina da mulher, eu acho que em parte do mundo foi do século XIX. Então, a gente encontra até nos romances de costume e nos romances com personagens femininos, as mulheres diagnosticadas com histeria, né? É muito interessante. E você sabe que é muito legal o que você está dizendo agora, porque na sociedade francesa existe um termo que é utilizado até hoje, que quando uma mulher pensa em ter um filho, ela fala que é o chamado do útero. Até hoje em dia usam esse termo. Eu quero ter um filho, é o chamado do útero. O útero está chamando. Quero um filho, quero filho. São ideias de senso comum que a gente tem que desconstruir, né? Não, que é o que é, a gente desconstrói ou não, mas é uma tradição, porque, inclusive, eu acho que algumas das coisas que nós vivemos, essa desconstruir ou não desconstruir, vem também
de uma questão corporal, né? Você vê que o corpo fala, o corpo fala. E quando ele fala, ele faz com que a gente possa transmita para fora alguma ideia simbólica daquilo que ele está vivenciando, né? Que é uma dor, que é uma vontade de ter um filho, ou não. Né? Isso aí está tudo bem, é isso que tem que ficar. Eu acho que o respeito é a base de tudo aquilo que nós podemos viver. Minha querida, por incrível que pareça, estamos chegando ao fim da nossa conversa, que está sendo deliciosa e que merecia muito mais, assim, sabe? A volta de uma mesa e estarmos discutindo, falando mais sobre isso. Rapidamente, uma pincelada sobre a sua presidência na Associação de Autores, não é isso? Conta rapidamente para a gente. Eu sou presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. É uma perfeito. entidade sem fins lucrativos, fundada em 1958. Então, assim, entendeu? Nós temos que nosso trabalho é um trabalho em benefício, em uma luta pelo escritor, principalmente no que diz respeito às políticas públicas de direitos autorais. A entidade foi fundada com esse objetivo. Além disso, a entidade, mensalmente, de março a dezembro, ela tem palestras mensalmente ilustrativas sobre a escrita e sobre diversos autores, concursos internacionais de literatura, premiações onde a diretoria tem opção de escolher melhores livros, melhores escritores, prêmio Democratização da Cultura Estela Leonardo. Estela Leonardo é uma mulher também que precisa ser muito lembrada, que deu o sangue pela União Brasileira de Escritores, a vida. É uma mulher que tem também uma enormidade de obras extremamente importantes e interessantes. É tradutora, contista, escrevia para criança. Então, é preciso muito estudo sobre a escrita feminina. Entendeu? Então, nesse gancho, deixa para a gente uma mensagem de futuro para aquilo que é a escrita feminina ou a mulher. A União Brasileira de Escritores não faz distinção de gênero, não pode fazer, não faz distinção de gênero. Eu estou falando também que a gente pode e deve ler de forma equilibrada as escritoras e os escritores, né? Porque a mídia e as editoras, elas atualmente têm muita escritora, mas infelizmente a gente ainda encontra, e são pesquisas feitas, a gente pode entrar na internet, a gente vai encontrar pesquisadores que mostram que os autores masculinos eles ainda têm muito mais visibilidade do que as autoras femininas, e também de outros gêneros. Então, vamos começar a diversificar um pouco essas opções, porque tem um leque imenso, né? Então, a minha mensagem é o seguinte, que quem escreve, quem sente esse chamado, quem sente essa vontade, quem tem essa possibilidade, que escreva sempre muito, sem medo, com muita coragem, desengavete seus textos. Editar hoje em dia não é uma coisa mais tão difícil. Então, que a gente encontre essa diversidade de escritores e escritoras de todo jeito nesse país, porque o Brasil é um país imensamente rico, poderoso, criativo, e nossos autores são muito bons. Que bom, que maravilha. Eu te agradeço imenso o seu tempo, a sua disponibilidade, essa partilha de informações e de diversificação. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, minha querida Euridice. Eu que agradeço. Beijo grande. Eu sou Selma Ferreira, para o programa Passaporte Brasileiro da Conect TV.